Olá a todos, aqui é o professor Paulo, sejam bem-vindos ao canal Oficina de Estudos Humanísticos. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje o tema vai ser sobre o Estado, mais especificamente a formação do Estado, a origem do Estado. Bem, o conceito de Estado moderno, todos vocês com certeza sabem, né? Esse Estado que tem os seus limites geográficos bem estabelecidos, né? Bem delimitados, na questão geopolítica, na questão até mesmo da constituição das democracias ocidentais, né? Essa constituição liberal em que a gente tem o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Mas e se eu disser para vocês que nem sempre o Estado foi desse jeito? É isso que vamos tratar aqui no vídeo. O Estado na sua formação mais original. Um exemplo disso é que lá para o século XVI, olha que a gente está falando do século XVI, que não faz muito tempo. Pelo menos se formos olhar de forma ampla, no contexto da história humana, o século XVI está muito mais recente de nós do que das origens da sociedade humana. No século XVI, autores como Thomas Hobbes, Rousseau e o próprio John Locke já foram conceituando, já foram trabalhando essa ideia de Estado moderno que até então não tínhamos. Lá para o século XIX é que essa ideia vai ficar mais clara, mais estabelecida. Então vemos, é uma coisa recente. Por isso que é legal a gente tentar, e vamos fazer esse exercício de tentar nos remontar aos primeiros séculos do surgimento da civilização humana e tentar identificar esses aspectos que permitiram a formação do Estado. Eu espero que vocês fiquem aqui porque o vídeo vai ser muito legal. Então vamos começar estabelecendo que o Estado não é um fenômeno primário da organização humana. Isso não significa dizer que o Estado não é um fenômeno natural e fundamental, tá, para essa organização. Como vocês sabem, para a gente ter uma organização mínima e um embrião do Estado, é preciso que um agrupamento de pessoas obedeça leis, regras. E essas regras precisam estar estabelecidas previamente e precisam ser obedecidas. E esse conjunto de pessoas sob leis ou regras precisam estar num local específico, numa área específica. Quando eu digo área específica, eu estou dizendo num local geograficamente determinado. Como vocês bem sabem, as primeiras civilizações que surgiram na África e depois na Ásia eram, a princípio, agrupamento de homens que eram nômades, ou seja, eles migravam, havia um forte fluxo migratório e não havia fixação em locais específicos. Isso mudou posteriormente. Então, depois do nomadismo, começa a se notar que essas organizações humanas começam a se fixar em locais determinados. E é aí que a gente tem esse contexto em que se junta organizações humanas sob leis e regras em locais determinados, em áreas específicas. Talvez aí comece a entender um pouco como se dá essa formação do Estado. Vamos continuar a exposição, mas eu preciso que vocês se atenham não a conceitos propriamente ditos, mas às realidades que estão por trás desses conceitos e que, de fato, o estabelecem. Porque quando eu digo Estado, é muito comum vocês associarem Estado com o conceito que vocês têm de Estado moderno. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês, que o Estado ele possui uma concretude que está além dos conceitos estabelecidos por determinada época. De acordo com o historiador e filósofo social alemão Eugen Rosenstock-Hues, a organização da sociedade humana começa com a linguagem imperativa. O indivíduo, no início do desenvolvimento social primitivo, não só balbuciava um som, mas o associava com uma ordem. Na formação do indivíduo, durante a vida, também é o imperativo que demonstra o início do desenvolvimento intelectual. Como demonstrado por Barry Brereton, ele demonstra que o bebê chora quando quer algo, mas, posteriormente, aprende, através do imperativo, a pedir as coisas. Essa ordem ela é dada mediante uma curva
no tempo e não é imediata, não como quando o bebê faz ao chorar ou um cachorro faz ao latir para pedir comida. Essa ordem ela pode ser cumprida em um determinado tempo pré-estabelecido. Então há, portanto, uma expectativa cronológica premeditada de que o pedido seja atendido no tempo determinado, previamente estabelecido pelo solicitante. Neste aspecto, a organização social é um sistema de ordens numa curva de tempo que tem retorno garantido. A ordem precisa ser obedecida. Aquele que recebe a ordem tem de ter a possibilidade da promessa, tem de contar com o comprometimento do mandatário. É a promessa de lealdade. E se existe um sistema de ordens articuladas, baseadas em ordens, promessas e lealdades, então há um mínimo de organização social, que por mais simples que possa parecer, é um sistema de ordens, lealdades articuladas. A origem do tipo de obediência que possivelmente estabeleceu a sociedade humana não pode ser a supremacia, pois, como vimos, essa não perduraria sobre algo tão complexo como um sistema de ordens e lealdades. A lealdade parece poder se impor se a autoridade do mandante se apresenta inteiramente de uma vez e de maneira inquestionável, quase como uma força de atração. Os que recebem a ordem têm uma vontade, um instinto de obedecer, desde o momento em que a ordem é dada. Isso só pode ocorrer se há uma amostra de superioridade grande o suficiente que não possa ser objeto de questionamento. O fundamento dessa ordem de lealdade é a autoridade que surge como fascínio dos obedientes ao obedecido. No entanto, para haver um conjunto tão complexo de lealdades, é preciso que haja um motivo de obediência que seja autoevidente, pois, se tivesse que ser examinado anteriormente a ação obediente, não funcionaria sem outra obediência mais duradoura. Ou seja, o indivíduo obedeceria somente mediante a um método que o obrigasse a obedecer por tempo ilimitado, sem questionar, uma espécie de regime totalitário primitivo. Portanto, há um motivo imediato e geral para a obediência ser um elemento espontâneo e natural. Esse motivo não pode ser a simples supremacia dos mais fortes ou dos mais aptos, como é visto nos animais, já que a supremacia física ou a supremacia de adaptação não garante a ordem futura. Richard Sennett define a autonomia do indivíduo pelo autocontrole, que pode efetivar um fascínio que desperta respeito e exerce poder sobre os outros. A autonomia pode assumir formas simples e complexas, desembocando numa fonte de autoridade legítima e duradoura, que não cessa mesmo com a morte de quem a exerce. Vemos esse fenômeno em diversas civilizações antigas, tal como as organizações do Estado egípcio, babilônico, grego ou romano, em que símbolos de autoridades estarão tão bem estabelecidos que permanecerão por um longo tempo como fonte de autoridade. Daí eu consigo compreender que as teorias marxistas, que tanto evidenciam um conflito de classes, o conflito do opressor contra o oprimido, elas não servem para explicar os aspectos de formação dessas primeiras sociedades. Por quê? Parece óbvio que o líder, o chefe ou o soberano dessas primeiras civilizações, desses primeiros agrupamentos de pessoas, ele não tinha meios de ação para exercer essa dominância. Não havia tecnologia, não havia a força física desse líder, era compatível com a força física de qualquer um de seus súditos. Então, como que ele poderia exercer essa força através de uma pseudo-tecnologia superior ou de uma pseudo-força superior se não havia isso? O que me chega à conclusão de que essa teoria não consegue dar conta dessa explicação. Parece, olhando a realidade concreta, que havia um consenso sim. Havia sim uma organização que a princípio não era opressora,
no sentido de eu submeter contra a vontade do outro a minha vontade, mas era sim de um fascínio do súdito para com o líder. E esse fascínio pode ter várias explicações. Eu não vou entrar em detalhes no vídeo porque não vai dar, mas existe o fascínio carismático, existe o fascínio profético, existe o fascínio até mesmo de admiração, de visualizar o outro como um herói. Então, esse conjunto de regras pode ser estabelecido sem necessariamente uma força opressora em cima dos seus súditos. Segundo Will Durant, a forma de organização social mais primitiva foi o clã, que consistia em um grupo de famílias que viviam em um mesmo espaço de terra, com o mesmo totem, costumes e leis. Quando reunida uma série de clãs sob a égide de um chefe, forma-se uma tribo sob o comando de um chefe tribal. A tribo seria uma espécie de segundo passo para o Estado. Embora essa esquemática não fosse padronizada em todas as formações primitivas da sociedade, o próprio autor cita tribos como os índios iroqueses e do Delaware, cujos chefes possuíam uma autoridade bem limitada, e os índios Omaha, que eram governados por um conselho dos 7. Mesmo assim, é fonte de percepção histórica que uma organização tribal, representada por um indivíduo ou um conselho, sempre fez parte de uma etapa do processo civilizacional humano. Por mais extensa e isolada que esteja uma tribo, há sempre a iminência de um contato conflituoso com uma tribo rival. Embora tribos pacíficas como os esquimós buscassem um convívio ameno, houve tribos caçadoras e dominadoras que estavam constantemente perturbando outras tribos fronteiriças. Dessa relação, a guerra tornou-se um elemento chave para o entendimento da estrutura do Estado. A guerra que faz os chefes, o rei e o Estado faz a guerra. Mais extensa e isolada que determinada tribo, determinado agrupamento de pessoas estivesse um do outro, era quase que inevitável que conflitos entre tribos acontecessem. E de fato, se nota na história que tribos estavam recorrentemente invadindo o território da outra, fazendo escravo da tribo da outra. Isso era uma dinâmica de que podemos notar em todas as civilizações de que se tem notícia. Então a guerra, ela entra como um aspecto também importante da formação do Estado. A guerra, ela faz com que aquela organização tribal determinada, ela se organize de forma que haja um líder, que haja os guerreiros, e esses guerreiros e esse líder também, ao mesmo tempo, vão formando a estrutura do Estado. Um conceito muito discutido no decorrer da história judicial e política é o conceito de propriedade. O conceito de propriedade não é aplicável somente a objetos materiais, mas pode-se ser aplicado aos direitos de uso de um respectivo objeto. O filho pode herdar dos pais um bem familiar sem que o tenha conquistado por si mesmo, ou seja, é um direito instituído. O primeiro código de leis conhecido pelo homem e que serviu de base legislativa para os povos semitas foi o Código de Hammurabi. E nele, o direito de propriedade como herança aos filhos já estava discriminado. Desse modo, está indissociado do direito. Essa vinculação jurídica, ter direito a uma posse ou um uso benéfico, não pode ser explícita pela materialidade do objeto, mas pela ideia de relação que se estabelece entre o proprietário e o objeto de propriedade. É uma legitimidade do proprietário, pois a sociedade o reconhece. Nesse sentido, a transmissão da propriedade é a transmissão do direito de certos meios de ação. Em certas culturas, a água pode ser objeto de propriedade, tal qual a nossa, e em outras não, como nas sociedades indígenas, cuja água está disponível a todos da tribo. É uma evidência de que a relação de propriedade não pode ser definida pelo seu objeto. A propriedade, em seu sentido amplo, é um título de direito exclusivamente humano.
e a sua existência está vinculada a uma herança simbólica no mistério da cultura e da linguagem. É uma herança imemorial do patrimônio cultural e social humano, multifacetado. Além da autoridade e da propriedade, existem outras experiências básicas que estão desde sempre inseridas na formação social do ser humano. Uma delas é a experiência da família, que é a primeira forma de associação conhecida dos seres humanos, para a qual, nas primeiras civilizações, o laço se estendia através dos ancestrais. Fustel de Coulanges, no livro A Cidade Antiga, assim a descrevia. Se nos transportarmos em pensamento para o seio dessas antigas gerações de homens, encontraremos em cada casa um altar, e ao redor desse altar toda a família reunida. Cada manhã, a família ali se reúne para dirigir ao lar suas primeiras orações, e não há noite em que ali o não invoque ainda uma derradeira vez. Durante o dia, junto dele comparece para a refeição, partilhada pela família piedosamente depois da oração e libação. Em todos os seus atos religiosos, a família canta em comum os hinos que seus pais lhe legaram. Fora da casa, em campo vizinho, mas mais próximo possível da casa, existe um túmulo. É a segunda morada dessa família. Aqui repousam em comum muitas gerações de antepassados. A morte não os separou. Continuam agrupados entre si nesta segunda existência e persistem, formando uma família indissolúvel. Eu espero que vocês tenham gostado da exposição. Se ficou alguma sugestão, alguma dúvida, gostaria de ouvir a opinião de vocês no comentário. Agradeço, tá? Agradeço quem ficou acompanhando no vídeo. Vou trazer mais conteúdo e até mais. Fiquem com Deus.